Olá, tudo bem? Mais um Papo de Aliado, o programa que traz para você informações pertinentes para o seu dia a dia, para as suas decisões, para o empresário poder tomar a melhor decisão. E hoje é uma decisão sobre economia, né? Vamos falar um pouco sobre a lei que legisla sobre a instalação de recarregadores individuais nos condomínios. E para isso eu chamei minha amiga aqui, já está aqui sempre na casa, né, Thaís? Nem vou apresentar porque você se apresenta, mas... Fala para nós, Thaís, sobre o que a gente vai conversar hoje, como que vai ser isso, por que essa novidade é tão importante? Bem, primeiro, obrigada, né, pelo convite. É sempre um prazer tá aqui no Papo de Aliado. Eu adoro fazer isso. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Thaís Schwartz, sou diretora da Cisne, administradora, do Boaventura Ribeiro Advogados. Então, praticamente nasci dentro de uma administradora de condomínios, Sabe né? tudo sobre o assunto já, né, tá? Então, assim, estou sempre acompanhando o dia a dia dos condomínios e me formei em Direito já há muitos anos. A gente não precisa tocar nesse assunto, Isso aí, né? Claro. omite. Mas sempre também lidando com questões aí condominiais por uma razão óbvia que é a Cisne. Então, e hoje a gente vai falar sobre a Lei 18.403 de 2026, que entrou em vigor agora em fevereiro e tá assim uma enxurrada de dúvidas dos síndicos, dos condôminos, de gente que nem mora em condomínio. É uma lei só do estado de São Paulo, é isso? É uma lei só do estado de São Paulo, exatamente. Porque enfim, o estado de São Paulo decidiu legislar sobre isso. Tem já uma lei federal em andamento que não dá para estimar um prazo, porque para ser aprovada a gente depende, né, do legislativo. Então, isso leva realmente um tempo. Que vai ser realmente federal e vai valer para o país inteiro. Mas, enfim, é uma lei realmente que só vale para o estado de São Paulo. Nossa, mas hoje eu tô tão acelerado que eu já comecei a entrevista antes e já falar sobre o programa, gente. Papo de Aliado, igual eu falei, um programa do Grupo Alliance, www.grupoalliance.com.br, o grupo que traz sempre soluções maravilhosas para sua empresa que precisa tomar decisões. A Boaventura Ribeiro, que é a empresa da Thaís, está lá no Grupo Alliance, né, Tá? Exatamente. E também a Cisne, que ela faz parte e é parceirona nossa. Então, por isso que ela traz todo esse conhecimento para nós. Então vamos falar já, vamos entrar um pouco mais a fundo nisso aí. Tá todo mundo agora querendo um carro elétrico. Eu tava falando para você que eu mesmo vou comprar um carro elétrico. Dá problema nos condomínios isso? Como você tem observado? O que essa lei vem suplir, na verdade? Então, na verdade, a gente tem que considerar que em 2020 nós tivemos aí um número de 1.900 veículos elétricos adquiridos no Brasil e registrados, né? Licenciados. E em 2025, esse número foi de 225 mil veículos. Então, é uma realidade que o brasileiro ele gostou da ideia de veículos elétricos, híbridos, esses veículos que dependem realmente de um carregador elétrico, né? De ir para carro elétrico. Então, de fato, é uma realidade existente, não só em São Paulo, mas no Brasil, e que há essa necessidade de uma adequação dos condomínios, especificamente, que é o nosso foco aqui. Então, é basicamente isso. A gente recebeu essa lei como um grande avanço, porque nós temos aí diversas normas, instruções técnicas a serem seguidas, a instrução técnica do bombeiro, que inclusive está passando aí por uma melhoria. Tem as normas da ABNT que precisam ser seguidas, né, em relação a essas instalações. Só que estava tudo muito solto. E com essa legislação, a gente, de certa forma, acaba com aquele papo do condômino pedir para instalar um ponto de recarga individual elétrico e o síndico falar não. Por que não? Porque eu não quero. Era assim antes? Era assim antes. E gerava muita briga, então. E gerava muita briga, assim, não só briga, né? Gerava algo que é muito pior do que a briga, que é uma instalação irregular. Aí o cara ia lá, puxava, fazia um puxadinho de uma tomada. É literalmente um puxadinho, Paulo. Literalmente um puxadinho. Sabe esses pontos, essas tomadas normais, assim, que a gente liga a cafeteira, air fryer, tudo? Era isso que as pessoas estavam usando dentro da garagem.
Porque todos os carros vêm com aquela bateria portátil, Exato, né? Então, faziam carregamento através dessa bateria portátil. Uma tomada 220. Uma tomada simples e que acaba colocando, claro, uma coletividade inteira em risco. Pelo simples fato de haver um carregador? Não necessariamente, mas... a gente sabe, né, quantos vídeos a gente já não viu de vários equipamentos ligados de forma errada e que começa, né, com uma faísquinha. A gente junta uma bateria elétrica, a gente junta os carros a combustão do lado e isso vai virando... Hoje, nos estacionamentos de condomínio, muita gente também deixa papelão, deixa as coisas. Tem muito erro não em todos, nos que não tem uma regra muito estabelecida, tem isso também. Ainda tem isso, sim. Mas tem um ponto que é muito importante a gente colocar aqui, que muita gente pensa em pontos de recarga para veículo elétrico, pensa só em carro, né? Mas a gente está falando das motocicletas, das bicicletas, de qualquer veículo que seja elétrico, que dependa de um carregamento aí. Isso também vale para todos esses veículos igualmente. Não estamos falando só de carros. Né? As pessoas acabam focando em carros, óbvio, mas não é o único ponto da lei. Mas o veículo elétrico, geralmente com uma motocicleta, você tem um carregador mais simples, né? Que você consegue tirar, né? Tem, mas essa lei vale também para isso. E por quê? Tá. Então, nos Estados Unidos... Então, só um pouco essa lei para mim, antes de tudo, então. Bem, essa lei, ela define que, basicamente, falando assim, sem juridiquês nenhum, que os condomínios, eles não podem mais vedar sem a instalação de pontos elétricos, pontos de recarga individual elétrica, nas garagens de condomínios residenciais ou condomínios comerciais, sem que haja uma justificativa técnica. E o que seria uma justificativa hoje você técnica? Não pode simplesmente olhar para a cara do condômino e falar, não, você não vai colocar porque eu não quero, porque eu não confio, porque eu acho perigoso. Não cabe mais essa justificativa, que era o que acontecia até então. Então, essa justificativa técnica é um impedimento que, eventualmente, o condomínio possa ter para receber isso. Então, é uma questão de rede elétrica, geralmente gira em torno dessa questão de rede elétrica, porque tem alguns pontos que, de certa forma, já caíram por terra, né? Que antes era colocado que, olha, os pontos de recarga para veículo elétrico tem que ter aí uma distância de 5 metros de um para o outro. Não, isso já não existe mais. Né? Nem sei se um dia existiu de fato, mas falou-se muito sobre isso, mas não existe. Então, você pode colocar vários veículos elétricos, um ao lado do outro, para fazer o carregamento. Então, essa lei ela veio trazer essa segurança para os condôminos e tirar a arbitrariedade de alguns síndicos. Né? Porque às vezes o síndico está lá, o síndico tem o anel, né? Assim, é o Senhor dos Anéis, né? Recebeu o anel, tem todo o poder e acha que é o dono do prédio, acha que é dono de tudo. E não é bem assim que funciona. E dá uma insegurança, até porque você muda o síndico, um deixava, o outro não, daí já exatamente, sim. Então tem toda essa questão de gerar essa segurança para os condôminos. Então, quem quiser instalar o ponto individual de recarga elétrica, tem essa lei a seu favor, só que também não é só chegar e falar, eu vou instalar. Né? Não é bagunça. É um negócio que precisa ser estudado, precisa ser... o síndico, né, precisa ser informado dessa intenção. Acorda de manhã, tá um carregador lá, não. É raro, mas acontece com frequência. Acontece mesmo? Acontece. Jesus, mano. Mas isso a gente acha que não, mas é cada coisa que acontece. Eu já falei uma vez no podcast da Cisne, né, no Cisnecast, que a gente tem os problemas dos condomínios que envolvem os 5 Cs, né? Então, um deles é o carro, um desses Cs é o carro. E agora, com essa questão de veículo... Quais são os 5 Cs? Só que você falou agora, eu fiquei curioso. Né? Carro, criança, cachorro, cano... Gente, me fugiu o último. Nossa, eu vou lembrar até o final do podcast, aí eu te falo.
Mas são esses os principais, os 4 principais. Então, carro, cachorro, criança e cano. Ou são 4? Então são 4. Né? Vamos saber depois se eu lembrar ou não. Mas aí você estava falando, tem que acontecer isso quase nunca com frequência, né? Então, para evitar realmente que a pessoa simplesmente chegue lá e fale, tá aqui, eu comprei, eu vou instalar, pronto, acabou, e vocês não me encham as paciências. Né? Então, essa lei vem para realmente evitar a negativa do condomínio de uma forma arbitrária. Uhum. Mas, como eu estava falando, não é também um direito absoluto do condômino. Ah, tem aqui, achei. Calote. Então, não é um direito absoluto do condômino, né? Simplesmente chegar e instalar esse carregador. O condômino ele tem que notificar o condomínio e o condomínio, por sua vez, ele precisa identificar a possibilidade desses carregadores serem instalados. Porque com essa crescente de aquisição de veículos elétricos, não é de se estranhar que até o final do ano a gente tem aí muito mais veículos elétricos dentro das garagens dos condomínios. Então, há essa necessidade dos condomínios realmente começarem a pensar numa adequação para começar a receber esses carregadores, que esses ficam a cargo dos condôminos. Vocês da Cisne como já estão agindo com essa questão? Já está tendo um planejamento em cima disso? Então, o que a gente tem... Essa lei é muito nova, né? Ela é agora de 20 de fevereiro. Quer dizer, então, 10, pois é muito nova. Então, o que a gente tem feito primeiro é estudado. Muito. Os questionamentos têm vindo toda semana. A gente já emitiu, já elaborou vamos chamar de um parecer, né, técnico a respeito disso, onde essa lei ela atinge os condomínios diretamente, onde atinge os condôminos, os direitos, os deveres. Então, fizemos tudo isso e estamos estudando bastante a respeito dela para também não orientar ninguém de uma forma errada. Mas a nossa posição ela é de que para os condomínios é interessante, porque a gente sempre fala que não obrigamos ninguém a nada, né? Não estamos nesse papel. Mas é interessante que eles passem a fazer essas adequações, pelo menos inspeções, essas avaliações junto de engenheiros, profissionais técnicos em todo o condomínio. Para quê? Para quando um condômino chegar e falar, olha, eu quero fazer a instalação, o condomínio ele já tem um laudo falando, ok, o condomínio tem como aceitar, receber esses carregadores, como ar-condicionado, né? Antes, os condomínios antigos, eles não permitiam a instalação de ar-condicionado, porque a estrutura da rede elétrica não era compatível com a instalação de ar-condicionado em todas as unidades. Então, quando você faz essa análise, você tem que pensar que todas as unidades podem instalar pontos. Né? E quando você faz esse estudo, você também faz como que você pode resolver o problema se não for possível que todos os condôminos tenham veículos elétricos. E aí isso tudo envolve, claro, gastos. Porque eu pensei justamente nessa questão, porque, eu vejo, se tem uma coisa que é bagunçada no mundo, são os estacionamentos de prédios aqui de São Paulo, principalmente. Eu entro lá, cara, eu morro de medo de entrar com o meu carro lá, porque eu sei que eu vou raspar. Nossa Senhora. Então é pequena, mínimo, né? São muito pequenos. E são vários que são pequenos. Eu tenho um amigo meu que ele deixa... A empresa dele é 2 quarteirões. Ele não deixa o carro no estacionamento do prédio, deixa na empresa. Por causa disso. E daí você vai ter mais um espaço para ser ocupado, mais uma complexidade. Tem espaço que só tem uma coluna aqui para dividir. Como que vai fazer todo esse planejamento? Vai ser muito complexo, né? A complexidade, ela é mais estrutural para dentro da parede, né? Não é tão estrutural assim para fora, para você colocar o que eles chamam de wall box, né? Que é onde você faz o carregamento correto dos veículos. Então, esse não é o ponto tão de embate, né? É realmente você adequar a estrutura
total do prédio Então. para receber. E a estrutura total é realmente mais elétrica, né? Não é tanto de espaço. Porque aí você... Enfim, aí essa questão de espaço, onde eu vou colocar minha wallbox, eu vou ter que me virar. Porque essa parte da instalação é minha. É isso que eu ia perguntar para você. Quem que é responsável então, pela instalação é o dono do carro. É o dono do carro. O condomínio, ele é responsável... Eu vou receber posso receber grandes críticas por falar isso, né? Mas considerando que você tem que pensar numa coletividade, o nosso entendimento é que o condomínio ele é o responsável por fazer, a partir do momento que você deixa um condômino instalar o wallbox lá na vaga dele, você é responsável também por fazer toda a estrutura para que outros condôminos tenham o mesmo direito. Porque senão você acaba privando uns e beneficiando outros. E isso num condomínio é razão de treta. Até isso que eu ia perguntar, porque tem vagas bem distintas no condomínio e tem sorteio de vaga, né, que se estabelece. Nem sempre, né? Tem vagas que são, que são permanentes. Que estão registradas na matrícula, sim, são registradas na matrícula, não tem rodízio, não tem nada. Agora, quando essas vagas elas forem feitas num formato de rodízio, vai ser um ponto também bem importante a ser considerado. Né? E aí, o que geralmente os condomínios fazem? Olha, gente, então os apartamentos X, Y, Z que tem carros elétricos, eles ficarão com as vagas tal, tal, tal. Porque eles já se prontificaram, já instalaram. Então, não, sim, ao condomínio é importante, é necessário que ele faça uma padronização. Então, eu vou falar, os condôminos, vocês querem instalar, a gente já fez aqui toda a infra para vocês, agora a gente só vai autorizar que façam a instalação desse wallbox, dessa marca, desse jeito, nesse padrão, nessa distância. Então, tudo isso, o condomínio ele pode tomar essas medidas, inclusive colocando-as num regulamento interno. Certo. Agora, você comentou aqui que tem a questão de pode ter proibições com justificativa técnicas, né? O que seria essa proibição? E daí, como que agir? Eu tenho um carro elétrico, como eu vou recarregar? Então, não recarrega, né? Não no condomínio. Não no condomínio. Porque você sabe que meus 2 pés atrás com isso aí, com um carro elétrico, é justamente por causa disso, cara. E se não tiver onde eu carregar meu carro? Se o condomínio ele fizer uma análise com um engenheiro, né, alguém que tem esse conhecimento técnico, e esse profissional faça, depois de ter feito esse estudo, fale, olha, esse condomínio aqui realmente não vai aguentar e não tem mais para onde vocês subirem ou para onde vocês aumentarem essa rede elétrica, ou assim, olha, vocês vão gastar... R$500 mil para vocês fazerem uma adequação elétrica, e o condomínio nem sempre tem dinheiro naquela ocasião. Aí o condomínio pode falar, olha, desculpa, mas a gente não vai conseguir fazer. Então, porque se eu permitir que você faça, que você instale, o condomínio aguenta 1, mas não aguenta 2, muito menos 30. Então, eu não posso permitir por conta disso. Só que isso estará embasado num laudo técnico. E eu posso, como condômino, também pedir outro laudo para combater isso? Pode fazer um contralaudo, não tem problema nenhum. Pode fazer. Já gera mais uma discussão. Exato, gera uma discussão. Mas a gente sempre orienta que tudo seja feito na base da conversa, né? Mas se o condômino tiver um contralaudo que fale algo totalmente distinto daquilo que o laudo do condomínio tiver determinado, ele pode ir para a justiça. Aí vamos brigar por isso. Vai ser uma ação barata? Não. Obviamente não. Já não começou barata porque o condomínio já teve que pagar um laudo, o condômino já teve que pagar outro laudo, e aí, nessa ação, eles ainda vão ter que pagar um perito técnico, um perito judicial, que é nomeado pelo juiz, para validar isso. E esses peritos, eles não são nada baratos.
Em resumo, é um custo que ninguém vai querer entrar. É um custo, é uma briga que... Sempre tem um que pode entrar, né? Ah, sempre tem. Sempre Igual você tem. falou, tem gente que põe da noite por dia pro negócio lá. É importante a gente pontuar aqui que nós estamos falando mais de condomínios mais antigos, tá? Os condomínios novos, eles já têm que subir com toda a infra. E já tem os que já até tem o carregador elétrico, né? E a infra que eu tô falando não é nem com carregador. A infra é para receber os carregadores. Então, os sprinklers, quando os condomínios não tem esse espaço, né, para colocar os sprinklers, porque para você fazer isso você precisa de um reservatório de água especial para ele. Então você pode trabalhar com uma malha, que essa malha vai atuar em caso de incêndio com o reservatório de água de incêndio do próprio condomínio, que já existe no condomínio, para os condomínios mais antigos, que é a grande maioria em São Paulo. Né? Então a gente está falando... É 90% para mais. Sim, então os condomínios antigos são a grande maioria. Então, tudo isso que nós estamos falando de adequação, de necessidade, é mais focado para os condomínios mais antigos. Certo. Então, é importante a gente pontuar isso. E daí precisa ter uma assembleia para decidir se vai pôr ou não? Como que funciona isso? Porque a discussão vai ter. Vai ter gente que vai reclamar, vai ser contra, vai ter gente que vai ser a favor. Essa decisão da possibilidade ou não de instalação do ponto individual de recarga elétrica, de veículo elétrico, ela não é coletiva. Ela é legal. Então, já tem uma lei que fala que é permitido a instalação. O que será discutido, o que nós orientamos seja levado para a Assembleia é justamente as normas regulamentares para essas instalações. E o que seriam essas normas regulamentares? Então, é isso, assim, o padrão do carregador, onde vai ser instalado, se você vai poder receber seu amigo e aí ele começar a carregar o veículo. É um problema isso? Se a conta vai para a unidade? É isso que eu ia perguntar para você. Não seria um problema, né? Sim, sendo muito sincera. Mas é algo que, se está escrito, depois não tem como ninguém reclamar. Né? Se não está escrito, gera, óbvio, um questionamento, uma problematização. Então, é importante que se o condomínio decidir fazer uma assembleia para aprovar essa padronização da instalação, ele aborde também os assuntos, o padrão de utilização no regulamento interno. Você falou da questão do pagar, então quem paga isso aí? Como que funciona? Tá, quem paga? Porque daí, isso que você vai dar mais discussão. Eu já fiquei pensando, poxa, mas vai ser lá no estacionamento, que é uma conta coletiva, né? Sim, sim. Daí eu vou chegar, vou pagar pro cara abastecer o carro dele, recarregar o carro dele. Então eu vou querer que ele pague minha gasolina também. Os condomínios mais antigos, eles têm uma possibilidade desse ponto já ser ligado direto na unidade autônoma daquele que instalar. Os mais antigos. Porque a caixa de energia fica lá no térreo dos prédios antigos. Então, você consegue fazer essa ligação para a caixa, da caixa vai para a unidade autônoma. Só que prédios... vai ter que ter um eletricista também, né? Sim. Aí vai ter quem paga vai ser o dono do... O dono do condômino, da vaga, exato. Tá. Então, nos mais antigos é assim. Sim, os mais antigos é assim. Os prédios mais novos, leia-se, de 20 anos para cá, não tão novos assim. São bastantes. Sim, eles já têm uma outra estrutura de elétrica. Né? Aí eu não vou nem me meter a besta de ficar falando, porque eu acho isso muito técnico, e aí eu posso falar besteira. Então, é algo que
pelo que eu entendi, a gente teve algumas conversas com o Corpo de Bombeiros, enfim, o corpo não, né? Alguns bombeiros, alguns engenheiros, e eles tentaram meio que explicar que não tem mais essa caixa de energia que leva toda a energia para os apartamentos ou para os conjuntos. Essa energia, ela parte direto dos andares. Então, fica muito mais difícil você levar isso e fazer uma instalação individual. Então, qual seria a conta? Quando é uma instalação que você faz direto lá para a unidade autônoma, está resolvido. Não tem que se discutir. Problema. E quando não dá para ser feito isso, aí você cai naquela questão de como que vamos cobrar. Então, a gente vai cobrar pela média, a gente vai cobrar pela diferença, a gente vai ratear essa diferença entre as pessoas que optarem por utilizar esse carregador. Então, sabe, são questões muito capciosas aí, né? Que a gente precisa pensar caso a caso e ser muito objetivo, e eu diria até muito transparente em todas essas decisões e levá-las para uma assembleia. Vai dar complicações mais cedo ou mais tarde. Exato. Agora, outro ponto. O que é combinado não é caro. Exato. Agora, então, eu até fico pensando, né? Como que eu vou conseguir calcular o que veio a mais? Também é complicado, faz uma média mensal, Sim. Só que varia muito, ainda mais agora que a gente tem mudança de bandeiras direto no estado de São Paulo, vai ter uma complicação financeira bem grande, né? Vai, isso não vai ser fácil. Essa parte da cobrança não vai ser fácil. Nesses prédios. É assim, vai variar muito de caso a caso e... Agora, a gente está falando de uma lei estadual. Uhum. E aí não gera uma insegurança jurídica, porque você acabou de falar que pode ser que tenha uma lei no Congresso sobre isso. O projeto de lei que está em andamento, eu vou até colar aqui, o projeto de lei 5.716 de 2025. Ele está muito parecido com a lei estadual. Então, não vai ter muito dessa problemática. Até porque, venhamos e convenhamos, a lei estadual ela é muito rasa. Ela feita só para tapar o buraco mesmo. Sim, ela foi ótima. Para quê? Para acalmar os ânimos no sentido de falar, ei, condomínio, você não pode mais falar, não pode instalar porque eu não quero. Ponto. Então, acabou essa discussão. O que é muito bom. Já é um avanço. Mas é uma lei rasa. Uma lei que não diz muita coisa. Por exemplo, essas normas todas que nós estamos falando, como é que vai ser? Qual que vai ser o impedimento? Vai ser subjetivo? Vai ser, tem que ser objetivo? Tá? Objetivo com base em quê? Então, é algo que, assim, vai ter que ter bastante estudo mesmo. Por isso que a gente fala, condomínios, tomem já a dianteira dessa situação, já verifiquem quantos veículos elétricos tem na sua garagem, na sua garagem não, né? Na garagem do edifício. E já comecem a pensar junto dos conselheiros, né? De quem quer que te acompanhe aí no dia a dia da gestão do condomínio, a a trabalhar realmente um laudo de possibilidade dessa instalação. Porque é uma realidade. Não, essa é a maior verdade e disso a gente não vai fugir. Essa é a grande verdade dos dias atuais. Os veículos elétricos tomaram conta e está numa crescente. Em janeiro de 2026, o número de compra de veículos elétricos já aumentou 15%. Quer dizer, igual eu falei para você, tá todo mundo vendo isso e já está sendo interessante. Exatamente. Então, assim, são as pessoas que querem uma economia, são as pessoas que querem uma economia mais... pensam aí no meio ambiente, são as pessoas que pensam no meio ambiente. Então,
sabe, tem toda essa logística, né? E tem, ó, lógico, o atrativo de preço, o rodízio que não existe, economia de PVA, de, enfim, licenciamento, que é tudo mais um pouco mais baixo, né? Então, isso é importante. Você comentou que você foi recentemente numa reunião que debateu sobre isso e uma coisa que você estava pensando que era mais complexa, não é tão, né? Como que foi? O que você saiu dessa reunião com quais ideias? Então, a gente já tem, vou colar de novo, a gente já tem algumas normas que já existiam antes, que são a NBR 5410, que fala a respeito de instalações elétricas de baixa tensão, a NBR 17019, fala sobre os requisitos específicos para recarga de veículos elétricos, a NBR IEC 61851, que fala sobre os requisitos do sistema de recarga em si. Já temos tudo isso. Só que restavam muitas dúvidas no sentido desses prédios que não tem como você fazer essa adequação, né? Porque um fala que, olha, eu preciso dos sprinklers, eu preciso de uma distância de 5 metros de um veículo para o outro, eu preciso que tenha uma saída, eu preciso que tenha um ponto de desligamento, não sei aonde. E onde eu vou instalar tudo isso? Da onde eu vou tirar tanta água? Só que aí nessa reunião, né, foi pontuado justamente pelo bombeiro presente que não, os condomínios que não tiverem como instalar lá esses sprinklers e tal, a gente aconselha que seja feita uma malha, né, que vai utilizar o reservatório de água de incêndio dos condomínios, que isso tem. É obrigatório ter. Então, eu acho que a maior dúvida disso tudo girava em torno dessas normas, sabe? Dessas exigências. Então, falamos também que é uma dúvida recorrente, que isso não tiraram essa dúvida, mas pontuaram por enquanto. Então, hoje estamos gravando no dia 12 do 3. O que foi pontuado é que as seguradoras, até o momento, falaram que não vai haver qualquer tipo de majoração para os condomínios que tenham pontos de recarga individual de veículo elétrico. Mas, na sua opinião, aumenta o risco de algum problema? Na minha opinião, não. Principalmente depois dessa reunião que eu estive ontem, que foi demonstrado, né, que os veículos a combustão têm tantos riscos ou mais quanto os veículos elétricos. Né? Tudo depende do jeito que você trabalha o equipamento, né? Assim, se você for recarregar o veículo elétrico com o carregador dentro do seu carro, com a tomada lá ligada... Chão molhado... O risco aí, sabe, tá muito claro pra mim, né? Você não precisa ser nenhum gênio. Igual você falou, a pessoa pega aquele carregador que vem no carro, pega uma extensão, leva até lá, põe a extensão no chão, põe no negócio. Meu, a chance eles demonstraram nessa reunião um exemplo de um condômino que ele não queria fazer instalação dentro, ele não pôde fazer instalação dentro do condomínio. Ele puxou uma instalação elétrica para a calçada. Aí ele começou a carregar, ele carregou o veículo dele por muito tempo, dessa forma. E como ele carregava? Ele colocava a bateria portátil no banco de trás, colocava o fio lá no carro, e teve um dia que deu muito ruim. Que o carro dele explodiu. E aí não tem muito o que fazer. Então, se você faz... se você não faz gambiarra... Você faz do jeito certo. Você faz do jeito certo, você não quer ir com jeitinho, você não quer... as coisas tendem a dar certo. Né? Por exemplo, tem uma lei aí do posto de gasolina que você não pode usar aparelhos celulares enquanto você está carregando o carro. Como é que a gente paga a gasolina? Não, mas com celular, né? Aonde a gente paga? Numa maquininha que é tipo um celular. Então, sabe, vamos pensar de uma forma mais transparente, diria,
sabe? Assim, vamos colocar as coisas como na realidade da situação mesmo. Vamos analisar um todo. Quais são os riscos que eventualmente existem? Será que são muito maiores do que os riscos dos carros a combustão? Se houver um planejamento e tudo for feito da forma correta, não. Agora, se você for lá e colocar o seu carregador naquela tomadinha de 3 pinos e tal, enfim, é uma irregularidade. Não é o jeito certo de você carregar seu veículo. Mas eu fico pensando nesse ponto, tá, a gente vê na realidade dos condomínios modernos, de alto padrão, mas você vê nos condomínios de outro padrão, muitas vezes você vê é meio caótico, e eu tenho medo, eu fico preocupado como essas pessoas vão instalar isso, até o custo que tem disso, se vai ser feito da forma certa. É planejamento. Tudo gira em torno do planejamento técnico, do planejamento de padronização, é planejamento. Então, se não houver esse planejamento, pode dar errado. Tá. E daí, quais recomendações você dá para a administradora do condomínio ou para o síndico do condomínio nesse momento? O que ele tem que fazer? Quais os passos a serem tomados agora para estabelecer um regulamento interno, ver todos os pontos que devem ser tomados? Primeiro, trate tudo com a maior transparência possível. Né? Evite simplesmente virar um avestruz e enfiar a cara debaixo da terra. Que é o que mais acontece, né? E falar, eu não estou vendo nada, não estou ouvindo nada, não estou sabendo de nada. Não. Tome conhecimento do que está acontecendo, de todas as mudanças que estão surgindo em relação a esse assunto. Esse é o ponto principal. Segundo, planeje. Faça um planejamento pelo menos com os seus conselheiros, sabe? Porque a partir daí você consegue levar esse assunto de uma forma mais tranquila para os condôminos. Analise, verifique se dentro da garagem do condomínio onde você está síndico, se tem uma quantidade de veículos elétricos nela. Então, se tiver pronto, já está no tempo de você começar a pensar sobre isso. Porque esse provavelmente ele já tem alguma instalação lá dentro. E agora, com essa lei, né, vai começar a surgir todos aqueles que já vão chegar já com o carregador debaixo do braço. Falar, pronto, eu vou instalar. Você sabe que eu tô pensando em comprar um carro elétrico, comentei com você. Sim. E daí eu tô pensando que no estacionamento do meu condomínio não tem nenhum carregador de carro elétrico ainda. E eu vou ter que ser o cara que vai levar dor de cabeça. Sim, sim. Mas você não vai ser o único. Apesar que em casa, do lado de casa já está instalando um posto, né? Mas aí eu vou pagar mais caro, então não vale a pena. Aí não vale a pena, né? Então, é ideal. Paulo, a realidade é que nenhum condomínio vai fugir disso. Se não for esse ano, vai ser o próximo, ou vai ser o próximo. Uma hora a água vai chegar, vai bater no umbigo, entendeu? Então tem que planejar. Tem que planejar. Eu não consigo fazer isso agora. Então, gente, vamos planejar. Planejamento financeiro, tudo acontece. Lógico, né? Não, tem condomínio que tem uma condição financeira muito boa que pode chegar e falar, eu vou contratar, pronto, tá aqui o contrato, já fiz o laudo, o condomínio aceita, não... Mas a maior parte não funciona assim. E vai ter que ter um custo também para adequar as instalações, né? Sim. E daí vai ser partilhado também entre os condôminos. Entre todos, exato. E para os condôminos que não tenham um veículo elétrico, o que eu falo não sejam egoístas. Amanhã pode ser você. Não, porque eu fico pensando, e eu sei que vão ser egoístas. Você fala, mas a maior parte vai ter gente que vai reclamar, que tem pessoal que reclama por coisa besta. Exatamente. E daí vão falar, a gente vai fazer uma adequação para isso aqui, vai ter um aumento no condomínio de X reais. Cara, mas como assim? Daí como que eu comunico isso para esse pessoal? Porque daí vai ser obrigatório. É tudo através de assembleia, né? Então, assim, quando você vai contratar alguém, um técnico, para fazer um laudo técnico, para apresentar para os condôminos, olha, este condomínio aceita, comporta X
carregadores individuais de veículos elétricos. Esse condomínio comporta que todos os condôminos tenham carregadores. Esse condomínio comporta 2. Então, ele precisa fazer essa análise e já apresentar um orçamento para adequação, para que todos os apartamentos possam ter veículos elétricos. Vai custar tanto para fazer essa adequação. A gente vai ratear entre... E vai ratear, enfim, aí vai fazer, exato, do jeito que for decidido lá em assembleia. Mas... Vai ter que ter esse custo. Sim. Vai dar problema, né? Eu sou como falar, né? Vai ter que, porque é aquilo que eu comecei a falar lá no começo. Ninguém é obrigado a nada, né? A gente sempre está numa posição muito de fazer uma assessoria realmente aos condomínios, aos condôminos, passar uma posição mais real, uma posição onde os síndicos podem ter menos problemas possível. Mas nem sempre isso é acatado. Então, se o condomínio falar não vou acatar, eu vou bater o pé aqui, vou falar não vou fazer. Mas eu fico pensando, tipo, eu tô falando com você que é da Cisne, que eu sei que é uma baita de uma empresa especializada que se preocupa, tanto é que a lei saiu faz há 20 dias e você já tá sabendo tudo da lei. Agora, eu fico pensando que a maior parte das administradoras de condomínios e a empresa que nem tem administradora muitas vezes, não está sabendo nada disso ainda. Não tá. Isso vai gerar um caos. Vai. Mas assim, condomínio igual a caos, né? Mas por isso também que é importante ter uma boa administradora de condomínio. Você já está fazendo jabá da Cisne aqui, já procura vocês lá e já fecha o negócio. Porque se você não tiver uma empresa que seja adequada, que esteja atualizada, vai dar ruim. A gente tem tomado muito cuidado mesmo em relação a isso, porque nós vimos que é um assunto muito em alta e é algo que vem sendo muito discutido em condomínios que a gente nem pensou que seria discutido, né? Mas que surgiu essa questão. E assim, a gerente lá da Cisne, ela lê todos os dias alguma coisa sobre o assunto e ela me questionou, ela falou assim, me explica mais, vamos estudar isso e vamos por aqui, vamos por ali, porque realmente é um assunto que tem sido muito recorrente e será cada vez mais. E quem não for atrás dessas informações, realmente vai dar muito murro em ponta de faca. Vai ter complicado. Bom, então já está chegando o nosso tempo final, daí eu queria que você deixasse... voa, né? O tempo é bom, né? Meu Deus do céu! E qual a mensagem que você deixaria, então, para o condômino que quer ter uma instalação, ou mesmo para a administradora ou para o síndico que está nesse impasse? Qual o caminho que você orientaria? Para o condômino, é o seguinte, existe a lei, não é um direito absoluto, então não saia comprando um carregador e coloque debaixo do braço e fala assim, tá aqui, eu vou instalar. Então, procure se... gente, me fugiu a palavra. Se... Atualizar. Não é nem atualizar. Mas, enfim, procure conhecer realmente a realidade do seu condomínio antes de tomar qualquer medida. Então, não é porque existe uma lei que você tem um direito absoluto. Condomínios, conversem com seus conselheiros, conversem com a sua administradora, busquem informações reais sobre o tema e conversem com os condôminos. Porque, assim, quando você tem essa tratativa, né, mais ampla, essa tratativa super transparente, as coisas tendem a fluir de uma forma muito melhor. Então, qual foi a primeira coisa que a gente fez logo que saiu a lei? A lei saiu no dia 20 de fevereiro, eu acho que no dia 25 a gente já fez um documento falando sobre a lei, o que era, o que não era, mandou para todos os condomínios para já dar uma acalmada, sabe? Já dar uma estancada aí nos ânimos. Por quê? Aparece A, B ou C falando sobre isso... Rádio Peão. Né? Não, assim, às vezes vai lá na TV e fala, ou se não vai numa rede social. Só que nem tudo é simplório, pode ser tratado de uma forma simplória. Né? As coisas precisam ser tratadas com a importância devida. Então, aqui, de novo, não é porque é uma bateria que tem mais risco do que
a gasolina. Mas é algo muito novo. E eu acho que tudo que é novo precisa ter esse respeito, né? Para você tratar com respeito mesmo, de falar... porque não é algo óbvio. Não é óbvio para a gente, que está no dia a dia, não é algo óbvio para o síndico, não é óbvio para os condôminos. Então, é realmente uma grande dúvida aí que precisa... a gente precisa ter respeito com as pessoas que estão por trás de tudo isso. Bom, beleza. Agora, meu condomínio não fez isso, quer dizer, minha administradora não fez isso. Como eu faço para encontrar uma administradora boa? Qual é o endereço seu? Qual é o contato? Meu Deus do céu. Eu já estou fazendo jabá, ó. Eu sei que a boa é a Cisne, então... Sim. Como que eu faço para encontrar e mudar minha administradora de condomínio, porque eu preciso de uma que me dê apoio nisso? Bem, a gente pode ser encontrado nas redes sociais, cisne.admconde, LinkedIn, Instagram, Facebook, estamos em todas. No nosso site, cisne.com.br. E também, se precisar aí de um posicionamento jurídico, tal, Boaventura Ribeiro Advogados. .com.br. Então, Boaventura Ribeiro Advogados no Instagram, no LinkedIn. E contem conosco. Você sabe que na hora que eu pensei nesse tema, eu falei, nossa, tema meio estranho, mas eu adorei esse tema, gente. Sabe por quê? Porque, igual você falou, vai ser uma realidade daqui a pouco. E boa parte de São Paulo mora em condomínios. É uma realidade já. Já é uma realidade. Mas, então, se o seu condomínio não tem isso ainda, daqui a alguns dias vai começar a acontecer. Então, você tem que assistir esse podcast, compartilhar, manda para o administrador, para o seu síndico, manda para todo mundo que você conhece que pode ter essa informação, que é fundamental, gente. Só tem que te agradecer. Eu que agradeço. Sabe que eu adoro, né? Não, tá aqui. Não, você fala fácil, você explica, não é que tem advogado que complica tudo. Não, já tá simplinho, já sabe o caminho. Contratar CIS. Tá bom, gente? Muito obrigado e até o próximo, pessoal. Obrigada, gente. Amei.